religiosidade sem Deus pode produzir cegueira espiritual. Foi isso que aconteceu com eles. Era a religiosidade sem Deus. Porque eles não tinham Deus. Eles eram invejosos. Eles queriam matar Jesus toda hora para parar Jesus. Porque eles eram apenas religiosos. O encontro final com Jesus. Depois de ser expulso pelos fariseus, o homem encontra novamente Jesus. Os fariseus expulsaram ele da sinagoga. Expulsaram ele da religião oficial naqueles dias. E ele então se encontra com Jesus. Jesus viu que o tinham expulsado e encontrando-o disse: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Vê que o cego estava vendo Jesus, mas não sabia que foi Jesus que tinha aberto seus olhos. E Jesus lhe disse: já os tem visto, e é aquele que fala contigo, né? Eu sou aquele que está falando contigo, o Filho de Deus. E então o cego, ele disse, a Bíblia diz que ele o adorou Jesus na hora. Ele disse: eu creio, Senhor, e adorou. Agora ele não apenas recebeu um milagre físico, agora ele recebeu um milagre espiritual. Diga glória a Deus. O que é um milagre espiritual? Ele recebeu um milagre físico quando ele recebeu uma solução física, que enxergou o mundo, passou a ver as coisas. Mas o milagre espiritual é aquele que você passa a enxergar quem é Jesus, o Salvador. Amém? Que ele não veio só para abrir os teus olhos físicos, para te dar uma prosperidade, para te dar uma cura, para te dar uma família abençoada. Ele veio para salvar a tua alma. Amém? Então agora ele enxerga Jesus como Salvador, por isso ele adora o Senhor Jesus. Então ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Primeiro ele reconheceu a visão física, depois recebeu algo maior, a revelação de quem era Jesus. O que Jesus disse? Tu crê no Filho de Deus? Ele disse: quem é ele? Aí Jesus disse: sou eu que falo contigo. E ele disse: creio que o Senhor é o Filho de Deus. Por que ele creu que Jesus era o Filho de Deus? Primeiro porque ele teve uma experiência, os olhos dele se abriram, espiritual, primeiro físico. Se Deus faz um milagre poderoso na sua vida, como você vai negar quem é ele? Não tem como negar, amém? Embora pode que ela negue, porque muitas pessoas já receberam milagres na igreja e com o passar do tempo elas se esqueceram do que Jesus fez, foram deixando Jesus de lado e se desviaram do caminho de Deus. Isso não pode acontecer com a gente tem que estar sempre lembrando do que ele fez e glorificando a ele pelo que ele faz, amém, irmãos? E muitas pessoas destas morreram longe de Deus, sem salvação, mesmo recebendo às vezes a cura de um câncer, mesmo recebendo às vezes grandes milagres, vendo Deus operar maravilhas na sua vida, mas não foram até o fim com Jesus, não reconheceram Jesus até o fim, não amaram Jesus até o fim, não adoraram Jesus até o fim. Então o maior milagre não é apenas ver com os olhos, mas reconhecer Jesus como Senhor, amém? É dizer: ele é o meu Senhor, daqui para frente ele manda, eu obedeço, né? Eu vou obedecer a sua voz, porque isso é ter Jesus como Senhor. Se a gente não obedece, a gente não tem Jesus como Senhor, mas se a gente obedece, Jesus é o nosso Senhor, amém? É o nosso Salvador. João 9,39 diz assim: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Quem vê não vai ver, e quem não vê vai ver. Jesus tem uns enigmas, né? Porque quem não vê, irmãos, que não tem visão das coisas, precisa de Jesus para dar visão. E eu acredito que essas pessoas é a gente precisa de visão para tudo, visão de Deus para tudo, porque a gente é tão limitado, mas Deus é tão poderoso, amém? Até porque se a gente enxergasse, talvez a gente deixasse Jesus para trás. Se a gente soubesse tudo, talvez a gente nem glorificasse a Deus, mas como a gente é dependente de Deus, então a gente sabe que tudo vem dele, amém? Ele passa a ser a nossa confiança, ele passa a ser aquele que a gente segue, porque uma coisa é visão natural, outra coisa é visão espiritual. A visão espiritual você enxerga pela Bíblia, você enxerga pela palavra, amém? A visão espiritual você sabe que funciona porque está escrito, então você faz o que está escrito, isso é obediência. E aí você, pela tua fé, os teus olhos espirituais já enxergaram a resposta, já enxergaram o milagre, mas o natural não consegue, porque o natural não tem esses olhos espirituais. Ele está esperando que Deus faça um milagre de outra maneira na sua vida, mas a Bíblia nos mostra que quando Jesus abre os nossos olhos, nós passamos a ver por onde o milagre acontece, amém? E aqui mostra claramente que é pela obediência à palavra dele. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, versículo 39 de João 9, a fim dos que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Jesus revela a verdade final.
os que reconhecem sua cegueira espiritual passam a ver. Então, a gente tem que reconhecer. Eu me lembro que eu não acreditava em Deus. Eu me lembro que eu não acreditava nas coisas. Então isso é cegueira. É uma cegueira. Mas de repente eu começo a acreditar. De repente Deus começa a abrir a visão. E a gente começa a enxergar. E é difícil de você explicar isso, porque você não enxerga com esses olhos. Você enxerga com os olhos do coração, os olhos espirituais. Então você enxerga um caminho. Tem um caminho ali. Tem uma estrada. É como se tem uma estrada. E essa estrada te leva de valor em valor, de vitória em vitória, e você vai subindo degraus, e o caminho é estreito, é apertado, é difícil, muitas vezes se torna bem difícil, bem apertado, mas você não desiste, você vai por aquele caminho, porque você sabe, é o único caminho que conduz para a salvação. Então você enxerga esse caminho, outros não enxergam. Amém? Conclusão final, para nós concluir então. Jesus veio para que aqueles que viam não vejam, e aqueles que não veem, agora veem. Os que reconhecem a sua cegueira espiritual passam a ver, os que acham que sabem tudo, permanecem cegos. Diga assim: eu nunca, jamais poderei pensar que eu sei tudo. Não importa o quanto eu li a Bíblia, não importa o quanto eu reconheço que eu já aprendi da palavra, mas eu só sei aquilo que Deus revela. Eu só sei aquilo que Deus me revelou até hoje. E eu só conheço Deus na medida em que Ele se revelou a mim. E eu acho que é tão pouco, porque Deus é muito mais do que isso. Mas a gente só poderá conhecer mais se Ele quiser, amém? Se Ele fizer isso, é Ele que faz isso. Então a gente tem que reconhecer que a gente depende dEle para enxergar espiritualmente, senão a gente não enxerga. A história do cego de nascença nos ensina 3 verdades. Jesus é a luz que tira o homem das trevas. Essa é a primeira. Jesus é a luz que tira o ser humano das trevas. Veja que para você sair de lá, você precisa confiar em Jesus. Você precisa crer em Jesus. Senão você não sai de lá, daquelas trevas. Senão você fica preso nas trevas. As trevas, a escuridão, é onde as pessoas acham que estão enxergando. Elas acreditam nelas, nas visões delas. Elas creem nisso. Mas nós é diferente. A gente passa a confiar em Deus com toda a alma, com todo o entendimento, com todo o coração. A gente passa a se lançar para Deus, para conhecer mais de Deus, porque a gente quer mais de Deus na nossa vida. Então a gente quer que a glória de Deus se manifeste, e aí a gente precisa continuar crendo, confiando e se entregando nas mãos de Deus. Amém? Para continuar vendo, não que a gente viu lá atrás Deus fazer alguma coisa, a gente tem que continuar vendo Deus fazer hoje e fazer amanhã ainda coisas grandes e maravilhosas. Então Jesus é a luz que tira o homem das trevas. Sem Cristo o ser humano vive em cegueira espiritual. Sem Jesus, torna-se novamente cego. Não tem como uma pessoa viver longe de Deus e dizer que ela enxerga espiritualmente. Ela não enxerga. Não enxerga. Só pode enxergar espiritualmente quem entra pela porta e segue o caminho que conduz à vida. Amém, irmãos? Só esse pode. A obediência à palavra de Jesus abre o caminho para o milagre. A obediência à palavra de Jesus abre o caminho para o milagre. Então a obediência. Por isso que Jesus disse assim: se você estiver na minha palavra e a minha palavra estiver em você, então você vai pedir tudo o que quiser no meu nome e o Pai vai fazer, para que a vossa alegria seja... Ele pode mentir? Isso é sério então. A gente tem que buscar essa promessa, isso é para nós. Então nós que já foi revelada essa verdade, devemos pedir para Deus, amém? Tudo que a gente precisa para a gente ser feliz. Deus não quer que seus filhos sejam infelizes. Não estamos dizendo que a coisa é tão fácil. Tem momentos difíceis, mas Deus não quer as coisas difíceis para nós. Deus quer facilitar, amém? E para isso, Ele precisa que a gente enxergue, Ele precisa que a palavra dEle entre dentro de nós. E nós entremos dentro da palavra, amém? Então a palavra entra em você, você entra na palavra, você mistura a sua vida com a palavra está misturada contigo. É como se tu caminhasse em cima das promessas, caminhando, andando e se apropriando daquilo que é seu e já dizendo: isso é meu, essa bênção é minha, essa cura é minha, essa provisão é minha, essa alegria é minha, essa felicidade é minha. Tudo isso aqui é meu, porque Jesus disse o quê? Se você estiver em mim, a minha palavra estiver em você, você vai pedir ao Pai o que quiser, no meu nome, e eu vou fazer, para que a tua alegria seja pelo meio? Não, para que a tua alegria seja completa. Diga comigo: alegria completa. Isso nós devemos buscar, amém? Isso é uma promessa de Deus. Então a obediência à palavra de Jesus abre caminho para o milagre.
E terceiro, o maior milagre é conhecer e adorar Jesus. O homem passou por 3 etapas. Era cego, passou a ver e terminou adorando a Jesus. Diga glória a Deus. Era cego e passou a ver. Agora enxergava e agora se transformou num adorador.